Olá, querido amigo, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor Jesus possa te abençoar de uma maneira muito poderosa através desse vídeo, através desta mensagem que eu quero compartilhar com você no dia de hoje. O tema da nossa reflexão é nunca seja negativo. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Deixe também o seu like se gostar desse vídeo e compartilhe também com seus amigos nas suas redes sociais. Faça com que esta mensagem chegue a outras pessoas que precisam ouvir essa palavra no dia de hoje. Fique comigo até o final dessa mensagem. Eu tenho a certeza e a minha oração é esta, que o Espírito de Deus fale com você de uma maneira rica e abundante. Nossa reflexão está aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, no verso de número 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Que texto lindo, que texto maravilhoso, Filipenses 4:8. Você sabia que o que controla a sua mente vai controlar também as suas emoções e, por consequência, as suas atitudes, as suas ações, resultando assim o rumo que vai tomar ou que tem tomado a sua vida? Parece óbvio, apesar de ser um texto bastante conhecido, nem todo mundo tem conseguido permitir que a sua mente viva livre da negatividade. Ao contrário, tem pessoas que muitas vezes está tão pessimista que tudo que ela vai fazer, ela só consegue ver as coisas ruins à sua volta. Tem gente, por exemplo, que não quer voar de avião porque tem medo que o avião vá cair. Tem gente que, por exemplo, não quer passear num transatlântico porque tem medo que o navio vai afundar. Tem gente que não quer andar de bicicleta porque tem medo de cair. Tem gente que pensa, eu não vou atravessar a rua porque posso ser atropelado. Há muitas pessoas que têm deixado de viver aquilo que Deus tem para a vida delas, pelo simples fato de viver uma vida tomada pela negatividade, pelo pessimismo. Só enxergam coisas ruins. Se há uma notícia no trabalho em que haverá um corte, haverá uma dispensa de funcionários, ela pensa, bom, o meu nome será o primeiro da lista. Veja que há pessoas que só pensam de forma negativa. Então, quando olhamos para esse texto em que o apóstolo Paulo estava falando aqui aos irmãos de Filipos, ele dizia, tudo que for para a edificação, isso deve ocupar a sua mente. Tudo que for para te colocar para baixo, para lhe desmotivar, você deve, de fato, erradicar da sua vida. E como que nós erradicamos? Alinhando o nosso pensamento. Embora não podemos controlar quando iremos ou não pensar, se você observar, enquanto assiste a esse vídeo, ouve essa mensagem, você certamente está pensando algo. Você não tem como dizer, a partir de agora eu não penso mais nada. Ao contrário, você sempre vai estar ocupando a sua mente com algum tipo de pensamento. A questão e a pergunta que nós devemos fazer é, que tipo de pensamento está ocupando a nossa mente? A virtude? A louvor? Tem poder nesse pensamento? Existe algo que lhe motiva? Existe algo que lhe promove? Existe algo que lhe faz acreditar num dia melhor? Ou simplesmente você só tem pensado em coisas que têm te colocado cada vez mais para dentro do fundo do poço? O apóstolo Paulo, ao continuar ali a sua carta, ele escreve dizendo o seguinte no verso de número 11. Digo isto, número 11, digo isto como... não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Verso 12, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. No verso 13, ele fala de um versículo que a maioria das pessoas conhecem, de cor e salteado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando nós observamos o contexto, onde Paulo escrevia sobre esse texto, ele dizia o seguinte, que ele podia todas as coisas, porque ele já tinha aprendido a contentar-se com a realidade que ele estava vivendo naquele momento.
O fato de se contentar com aquela situação não significa que ele não desejava uma mudança. Por isso ele dizia então, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, quando o seu pensamento está sempre pensando em algo melhor, em algo que você pode fazer para avançar, na força que vem de Deus, para você superar os seus adversários, os seus obstáculos, você simplesmente começa então a dar um passo após o outro rumo ao lugar desejado. Veja, foi assim com Davi. Diante de Golias, Davi não foi na sua própria força para derrotar aquele gigante, ele foi na força de Deus. É na força do Espírito de Deus que nós podemos todas as coisas, como disse aqui o apóstolo Paulo. Houve um certo psicólogo chamado Alfred Adler, pai da psicologia adleriana, que ensinava o seguinte, que o importante não era a circunstância, mas sim a relevância que damos a esta circunstância, a esta situação. O que esse psicólogo queria dizer? Alinhado e trazendo isso à luz das Escrituras, era exatamente o que Paulo dizia. Quando você foca num problema, quando você foca nas dificuldades, você só consegue enxergar de forma negativa. Quando você olha para aquela mesma situação e, por exemplo, pensa, o que eu posso tirar de ensinamento disso? O que eu posso aprender com toda esta circunstância? Aquilo faz com que você cresça, aquilo faz com que você amadureça, com que você aprenda a viver a vida no mais alto nível. Por isso, então, Paulo dizia, olha, independente da circunstância, se na fartura, na escassez, no momentos de altos ou de baixos, não importa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um pensamento negativo te põe para baixo. Um pensamento vitorioso, alinhado com a palavra de Deus, sempre te promove para uma vida vitoriosa. A Bíblia Sagrada diz lá no Salmos de número 127, o Senhor é a minha força, é a força da minha vida. De que me recearei? Ou seja, o salmista estava dizendo o seguinte, se Deus ele é a minha força, como disse o apóstolo Paulo, para que eu vou ficar temeroso? Para que eu vou ficar vivendo a minha vida de forma negativa? Pelo contrário, eu vou olhar a cada circunstância, eu vou olhar a cada situação, sempre com os olhos positivos de eu posso vencer porque Deus é a minha força. Deixa-me contar uma breve história para você acerca de dois homens que estavam desempregados. Ambos estavam desempregados. E um deles, os dois, cada um na sua casa ali, decidiram que na segunda-feira iriam sair para encontrar um trabalho, um emprego. Mas acontece que naquela segunda-feira caiu uma chuva violenta. O primeiro então se levanta de manhã com seus currículos na mão e ele olha para aquele tempo e ele diz, eu não vou sair porque hoje está chovendo. Igualmente o outro se levanta pela manhã também na segunda-feira, olha para aquela chuva e diz, é hoje que eu vou ganhar muito dinheiro, porque hoje eu vou vender guarda-chuvas. Veja, o problema era o mesmo, a circunstância era a mesma, os dois estavam desempregados, mas um olhava para aquela circunstância de uma forma diferente, de forma contrária um ao outro. Quem saiu vitorioso? Aquele que enxergou naquela situação não somente um problema, mas uma oportunidade de vencer aquele desafio. Não viva de forma negativa. Não confesse, por exemplo, eu não posso, eu não consigo. Não permita que as suas palavras amarrem a sua vida, destruam seus sonhos e acabem com você. Pelo contrário, levante a cabeça, sorria para a vida. Você nasceu para ser uma pessoa vitoriosa. A Bíblia diz em 1 de João 4,4, filhinhos, sois de Deus, e o Espírito de Deus, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você já venceu as batalhas, você já venceu porque Cristo está em você, o Espírito de Deus está em você. Sempre você com Deus, Ele em nós podemos ter a garantia da vitória. Paulo então dizia, olha, independente da circunstância, eu posso todas as coisas. Que palavras de vitória, que palavras de bênçãos ocupem a sua boca e encham o teu coração, ilumine a sua mente, que você desfrute de uma vida épica e abençoada pelo Criador. Olha, eu quero fazer uma breve oração por você e que a partir de hoje as suas palavras jamais sejam de negatividade, mas que sejam de construtividade
para a sua vida, em nome de Jesus. Eu oro por ti agora, em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas essas pessoas e lhe peço, ajude esta pessoa a tirar dos pensamentos aquilo que é negativo, aquilo que é ruim, aquilo que é pessimista, e que a partir de hoje ela passe a enxergar a vida com os bons olhos do Senhor, o nosso Criador. E se você crê, você diz amém. Olha, que Deus abençoe muito a sua vida. Pare de andar de forma negativa, viva pela fé, viva na força daquele que tudo pode, que é o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe de uma maneira abundante. Se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Se essa mensagem falou ao teu coração, deixa aqui o seu comentário. Comente aqui alguma coisa daquilo que mais chamou a sua atenção nesta mensagem. Compartilhe com seus amigos, que a bondade do nosso Deus esteja sobre a tua vida. E que você nunca se esqueça que você tem o direito de ser feliz. Deus te abençoe e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui em nosso canal.